Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber. Como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Hoje o assunto é o povo e o poder. Poderia ser sobre educação e cidadania também, por que não? A grande questão hoje, em tempos tão difíceis, que não bastasse a pandemia, nós temos a infodemia, ou seja, a infofobia, o medo de se informar das pessoas sob a alegação de que estão sendo bombardeadas com notícias ruins. Mas tudo isso tem um agente causador. Tem lá o gabinete do ódio do atual governo, tem lá o pessoal dos governos anteriores também. Aí a grande pergunta é: a quem interessa desacreditar a imprensa? Para quem não sabe, a imprensa livre, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, é um dos principais pilares da democracia no Brasil e no mundo. Países que não têm democracia, tipo alguns países árabes, a grande maioria dos países árabes que são teocracias, a Coreia do Norte, que aquele baixinho lá fica estourando disparando um míssil por dia e o povo passa fome. A Rússia, que é liderada pelo Vladimir Putin, que já está no 4º mandato, que ele comprou inclusive o 4º mandato, que é uma pseudodemocracia. A China, que é um regime totalitário. Cuba, que é outro regime totalitário. Aqui a Venezuela, que é um regime totalitário também, de esquerda, tem regime totalitário de esquerda, de direita e do centro. Porque o totalitarismo não é privilégio de ninguém. O totalitarismo é típico de nações onde o povo é subjugado. E qual a primeira providência que um tiranete, um aspirante a ditador, um ditadorzinho barato, um déspota, eu gosto dessa palavra, um déspota, tipo aquele da Síria lá, do Líbano, não sei de onde, do Oriente Médio, já morreram mais de 350 mil pessoas numa guerra civil sem fim. Um cara que tem inclusive foto abraçado com Lula. Então, esses caras aí são tiranos, são ditadores, são sanguinários, são déspotas. Então interessa esse tipo de gente. E tem os aspirantes, tipo Donald Trump, os seguidores dele, os baba-ovo do Donald Trump, daqui do hemisfério sul, os adoradores do Trump, os adoradores dos adoradores do Trump, os adoradores do nazismo, os neofascistas, o Hitler, o Mussolini lá no passado, no século passado, que promoveram a Segunda Guerra Mundial e perderam, né? Felizmente perderam. Eles eram ditadores. E qual a principal providência que esses caras, quando viraram ditadores, tomaram lá nos seus países? Acabaram com a liberdade de imprensa. Então, aí eu fico estupefato, eu fico realmente contrariado de ver pessoas inteligentes, com as mais diversas formações, comprando e repetindo, igual papagaio, o discurso do Lula contra a imprensa livre, contra a Globo, contra a Record, contra a revista Veja, contra a SBT, contra os canais de notícias,
contra os jornais mais variados, a Folha de São Paulo, o portal UOL e todos. E é o mesmo discurso, pasmem, que o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro e os bolsonaristas repetem também contra todos esses canais de todos esses meios de comunicação. Pura e simplesmente porque esses caras aprontam, aí o Ministério Público denuncia ou alguém denuncia. Teve o caso do Collor, que o próprio irmão dele denunciou ele lá no passado, que resultou no impeachment dele, o Pedro Collor. Aí alguém denuncia os crimes que esses caras cometem no poder, o superfaturamento lá da turma do PT, os desvios de verbas e uma série de outros crimes, corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, e formação de quadrilha, o quadrilhão do PT, do PMDB e de outros partidos, de várias outras siglas, do PP, Partido Progressista. Então, toda essa turma aí, sem contar nos estados também, né? Tem vários casos, de norte a sul do país e de leste a oeste. E nas prefeituras também tem dezenas, talvez centenas de casos. Então, pouca gente escapa disso. E daí, lógico, vira notícia, vai para a imprensa, daí o cara sai xingando o criminoso, o cara que praticou todos esses crimes em grupo ou isoladamente, sai xingando a imprensa, porque está mostrando o que o Ministério Público denunciou, o que a Polícia Federal denunciou, o que o juiz condenou. E daí por isso que eu digo que é tudo farinha do mesmo saco. Lula, Dilma, PT, Bolsonaro, bolsonarista, filhos do Bolsonaro, filhos do Lula, é tudo farinha do mesmo saco. E daí eles ficam com um discurso de ódio contra a imprensa livre, porque eles querem derrubar. Porque a partir do momento que não houver notícia, aí você que está me vendo e ouvindo não vai ficar sabendo que houve desvio de dinheiro público. Você não vai saber porque está faltando médico lá no teu posto de saúde, porque falta remédio, porque não tem hospital, porque não tem combustível para botar nas viaturas da polícia, nas ambulâncias, porque a imprensa foi amordaçada. Por isso que esses caras, na hora que a casa cai para eles, a primeira coisa que eles fazem é criticar a imprensa. E tem muita gente, pasmem, vou repetir, inteligente, com formação superior, até com pós-graduação, comprando o discurso, defendendo Lula, Bolsonaro e essa caterva toda. E dezenas, centenas de pessoas que agem igual a eles e com as mesmas qualificações que eles. Qualificações que não sou eu que dou, que a Polícia Federal dá para eles, que o Ministério Público dá, que a Justiça dá, que os juízes que condenam essa caterva dá. Então é isso. Aí eu pergunto até quando o povo vai conspirar contra si próprio, dando tiro no próprio pé, se ferrando para sustentar essa caterva e ainda comprando o discurso que eles são bonzinhos, que eles são honestos, que eles são competentes. O discurso do atual é que não tem corrupção no governo dele. Aí eu pergunto, já imaginou se tivesse, né? Teve a CPI da Covid, por quê? Porque tem muita corrupção e da grossa. Só numa negociata que tinha uns caras lá tramando, dentro do Ministério da Saúde, os caras pretendiam faturar $1 por dose de vacina, só que ia ser comprado não sei quantos milhões de vacinas, 100 milhões, vamos supor que seja 100 milhões de doses, só aí daria 100 milhões de dólares, vezes 6, vamos arredondar para 6 o valor do dólar, daria 600 milhões de reais, só que o valor era muito mais alto. Também na CPI da Covid, foi adiantado de dinheiro público 20 milhões para comprar a vacina Covaxin da Índia, que o mediador, digamos assim, estava faturando em cima disso, sendo que essa vacina da Covaxin da Índia nem foi aprovada pela Anvisa. Aliás, acho que não foi aprovada por país nenhum do mundo, porque essa vacina ela não tem estudos conclusivos sobre os efeitos benéficos que poderia trazer para a população vacinada.
Então é muita corrupção nesse governo, nos anteriores, só que quando eles são denunciados, eles ficam xingando os meios de comunicação, os jornalistas. Desculpa. Semana passada aí pediram a prisão do William Bonner, o apresentador, o editor-chefe do Jornal Nacional da Rede Globo. Lógico que qualquer juiz de bom senso dentro de uma democracia não ia aceitar. Mas se tivesse prevalecido as intenções do atual ocupante da cadeira da presidência, eu não vejo ele como presidente, porque ele está ocupando o cargo, mas ele não tem competência para fazer e nem toma nenhuma atitude compatível com as que se espera de um presidente, muito pelo contrário. Então o cara só é ocupante da cadeira. É tipo aquele cara que não é diretor da empresa, ele faz faxina lá e entra na sala e senta na cadeira. Ele não é o presidente só porque sentou na cadeira. É o faxineiro que sentou na cadeira do presidente. Com todo respeito aos faxineiros. Aliás, eu tenho muito mais respeito por todos os faxineiros do mundo e faxineiras do que por meia dúzia dessa cambada essa caterva de gente aventureira, despreparada, desonesta, que se apodera do poder e não quer mais desocupar a moita. É isso. Então, vocês que estão me vendo e ouvindo, pelo amor do Santo Cristo, acreditem na imprensa, defendam a imprensa livre, porque eu digo e repito, é um dos principais pilares da democracia. Se a imprensa for derrubada, aí sim vocês vão ter que aguentar uma tiranete dessa aí, descendo a baioneta em todo mundo no meio da rua, tá certo? Como já aconteceu na ditadura militar lá de 64 a 95 no Brasil, como acontece na China, como acontece na Coreia do Norte e em vários outros países onde a imprensa não tem vez e nem voz. Então, se você quer ter liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, vez e voz, defenda a liberdade de imprensa, não vá contra ela, porque isso é o cúmulo da burrice, é um tiro no pé, desculpa a sinceridade, e é um ataque à democracia. E sem democracia, esse país não vai para frente. Os 21 anos de ditadura militar, o Brasil ficou estagnado e se endividando. Vou dar só um exemplo, é só pesquisar. A dívida que o Brasil tinha em 64, a dívida externa era alguma coisa em torno de 300 milhões de dólares. Quando o João Figueiredo saiu e entregou o país para o início do processo, lá em 85, entregou o Brasil para a democracia, digamos assim, voltamos a ter o direito de votar em deputado, em senador, em presidente da República, governador e prefeito de capitais, que a gente não tinha esse direito. Aí a dívida já ultrapassava não sei quantos bilhões de dólares. Então, a dívida que era 300 milhões de dólares passou para bilhões de dólares. Nos 21 anos que o país ficou estagnado, totalmente estagnado, e com a inflação que chegava a 2.000% ao ano. É isso que vocês querem, que volte a essa época? Estão no caminho certo criticando a democracia. Tá bom? É isso. Um abraço. Desculpa a minha indignação. Até mais.